8h23, atrapalhamos o passeio de todas as manhãs do Sidney Rezende com o TOG pelo Rio de Janeiro. Teve de acordar mais cedo hoje, né, Sidney? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também, não me atrapalhem em nada, estou aqui a postos, acho que vocês fizeram muito bem em antecipar. Agora, quem nos assistiu ontem, né, e depois acompanhou o que Barra Torres disse na CPI, não se surpreendeu. Nós antecipamos aqui, hein, que seria um depoimento equipado e tudo mais. Eu estou à sua disposição e que eu sei que você vai perguntar sobre isso. Vai ou não vai? Vamos em frente. Tem que perguntar, né, Sidney? Vamos em frente, então. Olha, daqui a pouquinho, daqui poucos minutos... 37 minutos, começa o depoimento do ex-secretário da Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, na CPI da pandemia. Na realidade, a reunião começa às 9, depois eles resolvem aquelas questões administrativas, se um fala 15, outro fala 12 minutos, e a partir de resolvidos esses problemas diários, aí eles começam a tomar o depoimento do depoente do dia, hoje o Fábio Weingarten. Conforme apurou a nossa analista de política, Thaís Arbex, Weingarten pretende apresentar no depoimento dele uma carta de agradecimento da Pfizer pelo trabalho que ele, Weingarten, teria desenvolvido para que a farmacêutica conseguisse fechar um contrato com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Lembrando que ele chega a este depoimento com aquela entrevista para Veja, que eu já fiz referência aqui nas entrevistas com os senadores Marcos Duval e Alessandro Vieira, dizendo que houve incompetência, inaptidão do ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, no trato com a Pfizer ainda no início do segundo semestre do ano passado. O que é que a gente pode esperar para daqui a pouco, Sidney? Bom, Colombo, para começar, primeiro, o que ele tinha a ver com isso, né? Eu não sei, pode ter sido uma porta de entrada para poder, a partir dali, no meio-campo, passar a bola para frente, nenhum problema, né? Pode ser que a empresa tenha entrado em contato com ele, como ele é da área de comunicação, e ele deve ter dito, não é comigo, mas eu vou encaminhar o senhor, a senhora, para tratar na outra área específica. Por que um secretário de comunicação precisa fazer esse meio tempo aí? Não sei. Acho que essa é uma primeira explicação. A segunda é ele explicar o funcionamento, a dinâmica dentro do governo, porque um cargo relevante e da área de comunicação é um setor que precisa, como interlocutor, que o outro lado seja alguém com mais informação do que ele tenha para o departamento dele dar andamento. Se é, por exemplo, na área publicitária, né, são campanhas de esclarecimento, campanhas públicas, oficiais, não é ele que determina, ele pode sugerir, né, e o seu superior é que decide se faz, se não faz. Isso também é importante, ele explicar essa dinâmica interna. Terceiro ponto que eu acho que o ex-secretário tem que dizer, claro, ele já afirmou a Veja, como você bem lembrou, que na avaliação dele houve ali incompetência e tudo mais, que ele explique melhor, né, o que ele quer dizer em relação a isso. O quarto ponto, eu acho, é se ele veste a carapuça, se ele veste o chapéu, se ele acha que foi para ele o que disse o general Pazuello quando estava deixando o cargo e disse que sofreu pressão interna, né, para tentar, internamente mesmo, gente do próprio governo, tentar aprovar certas medidas que ele não aceitou, insinuando ali corrupção e coisas dessa ordem, né? Certamente vai ser perguntado para o próprio general Pazuello quando ele lá comparecer, mas saber do Fábio Weingarten se ele tem algo a dizer, sabe alguma coisa, se ele acha que era com ele, se não era, se essa insinuação, porque não foi dado o nome, né, do que se trata. Esse é um ponto importante. Sobre campanhas de esclarecimento, são sempre importantes. O governo não é obrigado a fazê-las. O governo pode dizer, não quero fazer, né, não quero divulgar, nem que seja para atender aí nessa área de saúde as dúvidas que o cidadão tenha e orientar a população. Essa é uma decisão de política de governo. Mas é bom saber dele, né? Se ele propôs alguma campanha, se o governo não queria mesmo fazer, qual é esse papel? Então, tem para mim que mais importante do que ficar perseguindo o presidente diretamente é a CPI ter mais tranquilidade e indagar como é que funciona, como é que tudo é feito, porque quando você vai puxando o novelo, é natural, ainda mais um depoimento de muitas horas, né? As contradições aparecem mesmo e os esclarecimentos devidos também. Precisa ser grosso, veemente, falar alto, gritar, bater na mesa, não há necessidade de nada disso. Façam as perguntas certas que as respostas virão naturalmente. Quais as respostas? Não sei, porque não teve ainda o depoimento, né? Mas é um depoimento realmente importante. Mas a CPI precisa ter mais tranquilidade, viu? Eu acho que os senadores estão um pouco com o carro na frente dos bois aí, tanto os governistas quanto os oposicionistas e também os independentes. Calma, pessoal, vocês estão aí para investigar, né? Depois, relatório e tal, lá no final, depois 90, quase próximos do dia 90, né? Quer dizer, daqui a 3 meses. Vamos esperar um pouco.
Bom, ontem, Sidney, houve o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele prestou depoimento por muitas horas também e disse, entre outras coisas, que as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre vacinas vão contra o que a Anvisa defende. Barra Torres também falou sobre a proposta de mudar bula de medicamentos sob pressão política. Vamos ver. Nós temos sim que nos vacinar. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, discordar de vacina e falar contra a vacina não guarda uma razoabilidade histórica, inclusive, né? A vacina é essencial. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Sidney, o que é que você destaca? A gente mostrou um trecho pequeno aí, né, de todo o depoimento. Tentamos separar alguns dos trechos mais importantes de todo o depoimento do Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. O que é que mais te chamou a atenção? Agora você veja, né, como é que são as coisas, Colombo. Quando a gente critica para bater, como se chama, né, falar mal e tal, a gente fica veemente, manda ver, né? Mas quando é para elogiar uma performance, algo assim, ou ser correto, né, ser isento, a gente segura um pouquinho. Eu acho que o Barra Torres ontem deu um show. Eu acho que ele deu um show. Deu um show porque ele foi... me surpreendeu até, porque ainda que eu tenha falado ontem que ele sairia bem, ele saiu muito melhor. Foi sincero, foi franco, direto ao ponto, não traiu a sua consciência, foi humilde, mas uma humildade no ponto, sem demagogia. Errei, não deveria participar de aglomeração. Se eu tivesse pensado 5 minutos, não teria feito aquilo que fiz ali ao lado do presidente, naquela manifestação, que acabou sendo uma manifestação também contra o Supremo, em frente ao Palácio do Planalto. Ou seja, ele deu um show por isso, ele foi franco e sincero. Muito diferente da maneira e do estilo que o ministro Queiroga adotou, né? Muito mais refratário, muito mais conservador nas falas do ministro Queiroga do que em falas anteriores que ele próprio havia exposto. Não estou pedindo que ele seja um outro Queiroga 2, que seja ele próprio. Ele não foi. E serve como um espelho para o general Pazuello, mais adiante, que por indica o general não quer falar muito. Ele foi franco. Então, o Barra Torres ontem realmente surpreendeu, diferentemente daquela ansiedade de alguns senadores, né? Ele atacou o presidente, não acho isso não. Acho que ele discordou sim, frontalmente, na espinha dorsal desse pensamento negacionista do presidente, que vem desde lá, a gripezinha, né? Achar que não é tão grave assim e tomar as medidas que ele tomou. Ele até não se vacinou até hoje, oficialmente, não se sabe, né? De que o presidente tenha se vacinado. Passou ali a data da sua idade e ele não vacinou. Deu até aquele argumento que queria deixar para que outras pessoas vacinassem, passar a vez na fila, né, para outros brasileiros, mas ele não vacinou. Então, ontem, Barra Torres realmente foi sincero com ele próprio. E acho que ele deve ter dormido com tranquilidade, dormido bem essa noite. Acho que, ao olhar da história, o que ficou ali ponta aberta, solta ainda, é pequena diante da sua performance. Ou seja, ele se comprometeu com a sua consciência e o seu futuro e a sua biografia. E é isso que vai pesar daqui para frente. Acho que ele foi muito bem ontem. Sidney, o diretor-presidente da Anvisa confirmou o que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse no depoimento dele na terça-feira da semana passada, de que eles participaram de uma reunião, foram chamados para uma reunião no Palácio do Planalto com alguns médicos. Ele disse que de um deles ele não se lembrava o nome e a outra era a doutora Nise Yamaguchi, e que nessa reunião havia ali um esboço de um decreto para alterar a bula da cloroquina para que o remédio fosse recomendado para pacientes com a Covid-19. E aí ele até diz, a gente mostrou agora há pouquinho, que ele foi veemente naquele momento e informou a doutora Nise Yamaguchi que só quem pode fazer aquilo é a Anvisa, a partir de uma provocação do produtor do remédio. Isso pode criar algum problema mais adiante para o governo?
Colombo, vamos entender o seguinte, alguém em cargo executivo, qualquer cargo, iniciativa privada ou um cargo público em qualquer instância, ele pode receber documentos, sugestões, ideias, pode conversar com pessoas com ideias antagônicas, ideias mais malucas, ideias mais práticas, isso é possível. Então, ter um esboço de um decreto que alguém tenha feito, é preciso só investigar se o presidente pediu esse esboço, se alguém propôs, que é o campo aqui do meu comentário inicial, né? Isso eu considero com alguma normalidade. O que não é normal é você, ao receber o documento, ainda mantê-lo como algo vivo ou como uma possibilidade quando ela é absurda. Então, quando o ministro Mandetta vê aquele documento, quando o Barra Torres também, quando o assunto passa a ser discutido de maneira com a voz mais alta, o Barra Torres foi completamente direto, né? Ele disse até que não foi tão educado assim. Portanto, não é admissível você trabalhar a este ponto, é grave. Você manipular ou querer manipular através de um decreto, através de uma ação, a bula de um medicamento para que ele possa ser adequado a atender a cloroquina. A Anvisa, bem pouco tempo, aprovou um remédio também e colocou lá, que poderia ser, cloroquina não, para coronavírus, né? Colocou lá que era um medicamento com esta possibilidade. É o que a indústria mais quer quando ela pensa em lucro, né? Ela oficializar em sua bula para que o médico possa receitar sem medo, que tem também aquele alvo, né? Pode se ajudar também no diagnóstico de quem esteja contaminado com o vírus e que esteja hoje com a Covid-19. Então, o problema é permanecer como uma possibilidade. Receber, se propor, conversar, eu vejo isso como normal num cargo executivo. Faz parte. Agora, se me prejudica, se vai prejudicar o governo, já está prejudicando. Ainda há necessidade de uma resposta mais clara como aquele documento chegou lá. Isso ninguém sabe ainda. Se tem pessoas defensoras do uso da cloroquina, com até torcida, né, para que pudesse, de alguma forma, esse medicamento ser aceito assim, oficialmente também na bula. Mas a querer não é poder, e poder não é legal. Legal, não necessariamente legal, né? Preciso passar por critérios que o fabricante é um protagonista disso aí. Por isso que disse o Barra Torres, não é assim. Não é assim, não é na penada, não é na faca, não é na medida provisória, não é no decreto, não é na vontade divina de alguém. Não é assim que funciona. E só para constar aqui, a doutora Nise Yamaguchi depois se manifestou, disse que já prestou auxílio a diversos outros governos na área médica, quando foi convocada a participar de outras questões, e negou essa versão apresentada pelo ex-ministro Mandetta e pelo atual diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres. Inclusive se colocou à disposição para ir à CPI prestar depoimento, caso os senadores considerem conveniente. Mas, Sidney, de acordo com a apuração do nosso analista Caio Junqueira, o presidente Bolsonaro deu aval e a AGU, a Advocacia Geral da União, está preparando um pedido de habeas corpus para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vai depor daqui exatamente uma semana, né? Na quarta-feira da semana que vem, dia 19, à CPI. A ideia é que Pazuello vá ao Senado, mas com um habeas corpus que o permita responder apenas as perguntas que ele quiser responder. O texto está sendo redigido e será submetido ao advogado-geral da União, André Mendonça, para uma análise e decisão final, para ser protocolado no Supremo até sexta-feira, a tempo de ser analisado até o dia do depoimento, quarta-feira que vem. Como é que você avalia essa possibilidade do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, chegar ao Senado com um habeas corpus para responder só o que quiser e, além disso, o envolvimento do governo federal na confecção desse habeas corpus? Colombo, senhoras e senhores, olha o tamanho dessa encrenca, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, está ajudando, assessorando, auxiliando o seu ex-ministro general Pazuello, mas não o está fazendo em relação a Fábio Weingarten. Os dois, Fábio e Pazuello, constituíram advogados pessoais. No caso específico desta defesa do general Pazuello, é o advogado que pessoalmente vai tratar do caso do general Pazuello, defender os seus interesses, fazer a sua defesa, é que o orientou nesse sentido.
Porque eu discordo dessa atitude do senhor advogado e eu acho que ela é perigosa. Repare ontem o que aconteceu com Barra Torres. A sinceridade, a transparência e que o general Pazuello pode falar curto, sim, pode responder de maneira um pouco mais lacônica, mais reduzida, mais cuidadosa, mais vagarosa. Ele pode fazê-lo, mas que o faça com a verdade, com tranquilidade, com a sinceridade. Quando você parte para utilizar-se de um escudo para não falar, não responder, até não ir, nos dá a sensação de que tanto o advogado como o seu cliente, general Pazuello, estão com medo de alguma coisa, de dizer algo que não deveria, cair numa contradição ou eventualmente se perder ali por temperamento, o controle emocional. Quando você faz esse tipo de atitude, não é? Ela é problemática. Se eu tenho uma diferença com você, Colombo, e eu peço licença a você para a gente conversar fora do ar, eu te ligo, a gente bate um papo, nós vamos nos resolver. Podemos sair com as mesmas discordâncias, mas em completa educação, tudo na mesa, olho no olho, de forma honesta, tranquila, ética, serena. A melhor atitude me parece essa. Agora, quando eu me recuso a conversar com você, você se recusa a falar comigo e mandamos uma dessa, tipo assim, a gente conversa no tribunal, é que a gente vai discutir de maneira mais beligerante, necessita um terceiro. Eu acho que o general Pazuello está temeroso, ele tem razão para estar. Ele é o que está mais encrencado. Por isso que eu digo, o tamanho dessa encrenca é maior até do que o general Pazuello. Mas ele tem que tomar bastante cuidado. Ou ele adotar o estilo Barra Torres, acho que vai sair muito bem. Com cuidado, evidentemente, porque são distintas as funções, né? Um representa um órgão de Estado, o outro era um ministro do Poder Executivo, subordinado ao seu chefe, que é o presidente Jair Bolsonaro. Mas não me parece que seja uma boa técnica de defesa, não. Mas o advogado e Pazuello devem saber de coisas que nós não sabemos, né? Agora, também não é uma novidade em CPI, não é, Sidney? Tem muito depoente que vai ao Supremo pedindo um habeas corpus para falar o que quiser falar, né? Sim, claro, são várias as formas, né, de você agir numa CPI. Mas este caso não me parece que vai ser um caso mais adiante que vai cair em segredo de justiça, não. Porque há uma necessidade imensa do povo brasileiro saber tudo o que aconteceu e acontece nas hostes do Ministério da Saúde e no seu entorno. Precisamos saber disso, porque nós estamos falando de um episódio lamentável, histórico, trágico, o maior de toda a nossa vida, que já levaram 425.540 pessoas a óbito. Então, nós estamos falando de uma projeção daqui a pouquinho, muito próxima, de 500 mil pessoas, 1 milhão de brasileiros mortos. Então, nós precisamos, nessa hora, não é manter e preservar individualidades, se elas podem ser responsabilizadas, diante de um quadro como esse, absolutamente trágico, macabro, como estamos vivendo. Sidney Rezende aqui no Liberdade de Opinião, falando bastante sobre a CPI da pandemia. Daqui a pouquinho, em 20 minutos, 21 minutos, começa a sessão no Senado Federal. Queria tratar com você sobre um outro assunto, Sidney. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que o Brasil não corre risco de racionamento ou falta de energia em 2021, mesmo diante de um quadro de falta de chuvas na região das hidrelétricas. Segundo o ministro, o Brasil tem condição de garantir a segurança energética em 2021, mas isso vai exigir medidas excepcionais e também muita atenção por parte de todos os agentes públicos. O presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil está vivendo a maior crise hídrica e alertou que o problema é sério. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação de geração de energia aqui no Brasil. O ministro de Minas e Energia preocupado, o presidente Jair Bolsonaro também. Há razões para isso, Sidney? Há razões. Período de seca, centro-oeste, região sudeste vai até novembro. Então nós vamos ter aí perdas muito grandes de reservatórios, né? Nos reservatórios de água. E a água que primeiro ela faz aquela energia potencial cinética e depois ela vira energia elétrica. Dizem os especialistas que se o Brasil já tivesse adotado a bandeira vermelha em março, abril, nós não estaríamos enfrentando essa possibilidade agora. Só para que você tenha uma ideia, Colombo, e você bem rápido, que eu sei que estamos aí em cima da hora, a situação dos reservatórios em abril estava em 34,6%. Depois caiu para 30%. Está se prevendo aí uma queda mensal de 6%. E em junho, normalmente, se tem pelo menos, no mínimo, 4% a menos de água. Então, ainda que o governo diga, e o senhor ministro, estamos acompanhando, estamos um comitê, estamos vendo isso de perto, isso é ótimo, né? Não pegou o desavisado, por ele não ter tomado medidas antecipadamente, pode ser que nós venhamos a enfrentar um problema mais grave adiante, por conta do uso, principalmente, da área industrial, porque se
se precisa muita energia para se produzir produtos para exportar. Com o dólar como está, né, nós vamos continuar tendo isso, mesmo nós não estejamos vivendo em normalidade, né? Mesmo isso. Então eu prevejo aí que nós vamos ter dias muito difíceis de agora até novembro. Sidney Rezende, no Liberdade de Opinião. Sidney, a gente volta a conversar amanhã, combinado? Bom trabalho, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.